Vamos lá então, olá, boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar então aqui mais um podcast na página Notícias da Hora. Eu sou o William Esperança, como vocês sabem, né? E todas as terças e sextas-feiras eu apresento o podcast. Porém, hoje, quinta-feira, meu amigo Luciano Tavares decidiu não realizar o seu podcast, então aproveitei aqui o horário da página para estar fazendo um podcast com o amigo Luiz Calixto, né? Inclusive convidei o Luiz Calixto, o convidei na semana passada para estar aqui com a gente, para vir conversar um pouco aqui sobre de tudo um pouco. Nós vamos bater um papo, porque vocês sabem que aqui é um papo entre amigos, aqui é um papo descontraído, aqui a gente tira a formalidade do meio e bate um papo mesmo como se estivesse numa mesa, como se estivesse fazendo uma visita, e é isso que eu procuro fazer aqui com as pessoas que eu convido, né? Então, quero agradecer já, Luiz Calixto, pela sua aceitação de ter vindo aqui participar desse bate-papo comigo, até para que a gente possa se conhecer melhor do que a gente já se conhece. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Primeiramente, Willis, eu queria te parabenizar, né, pelo investimento, pela inovação. Antes a gente falava que isso aqui é a comunicação do futuro. Só quem sofreu a censura na imprensa no estado do Acre sabe o sabor que é essa democratização que a gente tem da informação. Antes, uma notícia para sair em determinado jornal ou TV, ela teria que ser negociada antecipadamente com um editor, né? E hoje não, todo mundo tem um meio de comunicação na mão. Isso é embrionário, vai avançar muito, eu acredito muito. E a gente vai quebrar aquela ditadura da imprensa que publica apenas o que quer, né? Hoje em dia não existe mais sigilo, não existe mais controle da informação. E isso se deve fundamentalmente ao papel das redes sociais, que ainda tem um campo muito vasto a avançar. Eu queria te parabenizar pela beleza, né, do teu estúdio. Eu não tinha noção que era assim. É uma coisa, digamos assim, que a gente usa esse termo de primeiro mundo, né? Uma coisa bacana mesmo, e estou aqui à sua disposição. Pergunte o que você quiser, da forma que você quiser, as perguntas mais cabulosas que você quiser fazer, eu estou aqui à sua disposição, e dos internautas, né, que estão a nos assistir aqui pelo seu canal. Muito bem, Calixto, obrigado pelos elogios, fico lisonjeado em estar ouvindo isso de você, porque a gente estava conversando, inclusive, antes de começar aqui a nossa live, né, nosso podcast, sobre de como foi que eu te conheci, né? Eu te conheci, tu tinha um blog muito acessado aqui, que inclusive eu pedi até para tu não me falar o nome, para me lembrar, que é A Trincheira, né? A Trincheira, um blog muito polêmico na época, muito, inclusive, você falando aí agora, eu estava me recordando aqui que na época que você utilizava esse blog, era um blog que inclusive era considerado isento da comunicação na época, justamente por conta de algumas situações dessas que você havia falado. Na verdade, Willis, é o seguinte: nós tivemos aí no passado muito recente uma imprensa que era mantida no cabresto mesmo da verba oficial. Os jornais, eles se fechavam, eles só divulgavam coisas que eram de interesse do governo. Basta você ter ideia, né, e só para relembrar, que muitas vezes, na maioria das vezes, os jornais no estado do Acre só iam às bancas depois de passar pela aprovação do secretário de comunicação. Ou seja, nós aqui líamos o que o governo deixava, né? A imprensa tradicional. E o blog foi uma alternativa que eu encontrei na época, que tinha mandado, para furar um pouco desse bloqueio. E nós tínhamos muita audiência. Para você ter uma ideia, ainda hoje as pessoas me cobram, né, o retorno desse blog, mas eu acho que hoje não teria mais a mesma função, até porque as redes sociais se ampliaram muito. Lhe dá apenas uma informação: na época, apenas um blog aqui tinha mais audiência do que o meu, que era o do jornalista Altino Machado. Que era do Altino, né? Que eu não estou lembrando. Era Altino Machado.com. Era Altino.Machado.
Mas não dava para comparar. O Altino é jornalista, eu não sou. Na época ele trabalhava, ele inclusive fazia ponte com jornais nacionais também. É, um jornalista que... o blog, se eu não me engano, o site O Terra, ele trabalhava também. Escreve muito bem, né? Bem informado, uma pessoa que tem muito contato aí fora com a imprensa nacional. Mas eu fiz esse parâmetro para dizer o tamanho do que representava a trincheira. A trincheira significava resistência, porque os nossos jovens, a geração do Facebook, a geração do WhatsApp, a geração do Twitter, não tem noção do que representa a imprensa controlada. Hoje não, hoje todo mundo tem um smartphone na mão, todo mundo tem, a informação hoje é super democratizada, não adianta mais esconder nada. Você vê que todas as revelações da República, elas se dão através de um áudio de WhatsApp, de uma publicação no Facebook, né? Hoje os nossos deputados, cada um tem o seu próprio canal, então ninguém pode reclamar de que não tenha condições de divulgar o seu trabalho. Na minha época tinha, porque você tinha uma imprensa que o PT controlava, né? Exceto a TV Rio Branco na época. Só para você ter uma ideia, eu fui 12 anos parlamentar e durante 12 anos eu não dei uma entrevista para a TV Aldeia, que é uma que era a empresa estatal do governo. Na época, né? Na radiodifusora, eu até contei um episódio que envolvia o jornalista Luciano Tavares, que ele estava começando, né? À época, lá na Assembleia, era um bom jornalista, sempre muito empolgado. Tinha inclusive um blog chamado, uma coluna chamada Entre Aspas, lembra? Lembro. E aí o que é que eu fiz com o Luciano? Eu enganei o Luciano, né? De certa forma, hoje a gente conta assim de forma engraçada, mas eu enganei o Luciano. Ele disse: olha, Calixto, deputado, né? Ele novinho, né? Que ele é bem mais novo do que eu. Disse: olha, eu vou lhe dar um espaço, mas pelo amor de Deus, não fale do governo. E era um programa ao vivo. Pelo amor de Deus, fale só de projeto. Eu digo: não, Luciano, não tem problema não. Não se preocupe não, que eu não vou comprometer. William, quando eles abriram o microfone no programa Gente Debate, do Washington Kim, né? Era um programa de uma audiência fenomenal no estado todo. Estilo Gazeta Alerta? Estilo Gazeta Alerta? Eu acho que com alcance maior. Alcance maior. Um alcance maior, porque a radiodifusora chega nos seringais, chega nos lugares mais distantes. E aí eu enganei meu amigo Luciano. Hoje eu conto isso assim de forma como engraçada, mas na época ele sofreu represálias. O secretário de comunicação era o que me chamou, disse: olha, tem que ter cuidado, não pode estar dando... Então, é isso que eu te falo. As redes sociais, né, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter, ela tem tanta liberdade que tem pessoas que não sabem aproveitar essa liberdade para o bem. Fico espalhando notícias falsas, fico espalhando, denegrindo a imagem de ninguém, das pessoas, né? Falando coisas que não devem, né? As famosas fake news. Então, é importantíssimo que a gente aproveite isso de forma boa, de forma produtiva, e não pessoas que criam perfis falsos para estar atacando, para estar denegrindo a imagem das pessoas. E outro, você sabe que a flecha lançada não tem volta. Não, né? Tem. Mas é isso. Calixto, vou pedir para tu baixar um pouco só o volume, que por mínimo que esteja, está saindo um pouco ainda do volume. Calixto, antes de continuar esse bate-papo, eu quero te oferecer algo. Eu tive a liberdade de procurar, de pesquisar um pouco sobre... Porque geralmente a gente posta ali no Facebook, né, um final de semana, todo, e eu observei que tem 2 cervejas especiais que você gosta de tomar. Eu tinha uma que eu não conhecia, que era uma chamada Loca, se eu não me engano. Local. E a outra é a Cusquenha, que inclusive foi difícil achar, mas encontrei lá na rede do Supermercado Araújo, o Mix, tá? Você que queira tomar uma Cusquenha ou tomar Local, né? Eu tô querendo te oferecer, eu quero saber se você quer tomar alguma das duas. Deixa eu te falar, eu não sou um bebedor quanto mais, mas eu tenho um problema com relação à bebida. Eu estou dirigindo. Então ótimo. Então eu vou te oferecer. Agora, se você quiser me dar para me levar para casa... Tá. Então eu vou te oferecer, eu vou te oferecer um Gatorade, que eu sei que você agora você agora é um atleta. Eu vou pedir para a Nayara pegar lá
na geladeira, porque eu mas não coloquei aqui no de frigobar. tomar o golinho de cerveja é só por conta da... Certo, mas aí eu vou lhe dar a local e a cusquenha que eu peguei lá na rede de supermercado Araújo. A local, ela paga um preconceito muito grande, que as pessoas acham que é uma cerveja mais barata, portanto é uma cerveja ruim, não é. E vou te falar uma coisa, para ser bem... para usar um papo de cachaceiro, para mim, a cerveja tem que estar gelada e de preferência se ela for grátis. Né? Se ela for grátis e estiver gelada, tá ótimo. Eu não tenho esse negócio não, mas tomo. Eu tomo. Quando eu estou, bebo muito pouco, já bebi mais. Agora eu evito, Willis, essa questão de dirigir sob o efeito de álcool. Não que uma lata de cerveja vá me tirar. Mas é porque você cai numa blitz, né? Aí vem um PM. Olha aqui, ó. Um Gatorade para você tomar, tá aqui o copo. Aqui, se você quiser água também tem. É que eu geralmente, é como eu te disse, aqui no meu podcast eu estou procurando fazer o diferencial. Eu procuro sempre... Não, você está coberto de razão. Não essa questão. Não, você está coberto de razão, você está dirigindo, né? Tem tudo isso também. E as pessoas que vieram aqui, muitas vezes, que nem, por exemplo, o Marcelo Bimbi e o Wanderson, que vieram aqui, beberam à vontade aqui, a rádio, mas estava de motorista. Mas eu sei que agora você é um praticante do esporte. Eu vejo aí você lá na academia treinando, então nada melhor do que um Gatorade para tomar, para recuperar as energias. Calixto, vamos continuar aqui. Deixa eu te falar uma coisa, acho que como o ambiente aqui é salutar, eu posso tirar mais. Com certeza, pode tirar. Todos os participantes aqui, é porque eu gosto de deixar bem à vontade, Calixto, mas todas as pessoas que já vieram aqui também aqui, não utilizam. Só estamos todas as pessoas aqui, inclusive vacinadas, aqui todos, e estamos com um álcool em gel ali, como você pode ver ali, uma garrafinha que é sempre que a gente vai começar, a gente bofariza tudo aqui, né, para deixar tudo o ambiente bem limpo. E a distância, né, mas exatamente. Porque a máscara, para mim, é uma questão de proteção. Claro. Né, quem sou eu para questionar uma decisão de um médico, de um cientista, de um pesquisador, exatamente, que fala que a máscara é uma das formas da gente conter a transmissão desse maldito vírus. E também uma questão de respeito. Sim. Né? Você imagina você falar na frente de uma pessoa sem máscara e eu sei lá, eu estou vacinado, né? Mas isso não significa que eu não transmito. Exatamente. E outra também... Vou rezar para mim não ser contaminado. E a ciência também explica que a vacina, ela protege, mas ela não é 100% eficaz. Então tem que haver sim a questão ainda, questão né? de respeito. Eu acho um absurdo quando eu vejo alguém, né? Eu não uso mais. Rapaz, isso aqui não me incomoda em nada. Então, olha só, deixa eu aproveitar, deixa aqui, Nayara. Olha aqui, olha, gente, para vocês terem uma ideia, a cerveja local, que o Calixto gosta de tomar quando está em casa, é essa aqui, ó. Você encontra. De boa. É boa, né, Calixto? De boa. Eu tenho algum tempo que eu não bebo. Eu gosto de beber aqui e acolá uma caipirinha, mas raramente eu bebo uma caipirinha. Geralmente só em data comemorativa do meu aniversário. Mas essa local aqui, ó, local o nome? Local. Você encontra ela na rede de supermercado Araújo, tá? Então, lá, inclusive no Araújo Mix Atacado. E, deixa eu pegar aqui, que é para as pessoas conhecerem, que eu não conhecia, é a cusquenha, que é essa aqui, ó. Tem a red e tem, se eu não me engano, a verde, né? É verde que chama, não sei. Que ela é uma cusquenha diferente. A cusquenha é uma das melhores cervejas do mundo. Essa aqui. É uma das melhores cervejas. Tanto é que ela é uma das cervejas mais caras. Né? Uma garrafinha dessa aqui, ela não é nada barata não, tá? Eu acho que uma dessa aí dá para comprar umas 3 local. Mas é assim, é uma cerveja premiada, né? Uma cerveja feita com a água dos Andes. Então é coisa para quem gosta, fina. E para quem gosta de beber e para quem tem verba também. Então, ó, são 2 cervejas boas que você encontra no Araújo Mix Atacado, tá? E eu quero dizer para vocês, inclusive hoje, eu estou tornando público, inclusive aqui, olha, nós temos 2 parceiros fechados aqui no podcast, são os 2 parceiros oficiais e únicos que vão manter aqui o nosso podcast, que é a Rede Arasuper, junto com o Araújo Mix Atacado, e o Tardezinha Grill, tá? O Tardezinha do meu amigo Neto fechou com a gente aqui, então a gente agora somos patrocinados por esses 2 empresários aqui no nosso podcast, que é o Arasuper, junto com o Araújo Mix, e o Tardezinha Grill do meu amigo Neto, tá? Vamos lá, então.
O Samário, inclusive, está falando aqui, Calixto é uma pessoa que entende muito de política, sempre gostei de conversar com ele, é o Samário, Samário Silva. Inclusive, Samário, um dos motivos de eu ter chamado o Calixto aqui é isso, eu falei para ele, inclusive. O Calixto é uma pessoa que eu observo muito ele na rede social. Um abraço para o Samário, foi meu colega de trabalho lá na Tucandeira. Lá na Tucandeira. Uma pessoa muito distinta. Então, olha só, aí eu chamei o Calixto justamente por conta disso, porque é uma pessoa que eu observo, é uma pessoa que é um crítico nato, critica, mas sabe elogiar também, já vi por diversas vezes. Foi um combatente contra o PT na época que teve aqui no governo, mas eu achei uma atitude assim muito bonita do Calixto, que foi assim, o que eu tinha um conceito já pelo Calixto, mas isso aí me fez crescer mais ainda, que foi aquela situação da Covid lá, que você teve que procurar, que você procurou o Tião Viana para... eu não sei se foi lhe atender ou foi alguém da sua família que você... Meu filho. Seu filho, né? Seu filho e sua irmã, né? Que você o elogiou muito por conta disso, por conta do excelente profissional que é. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre soube diferenciar o que é debate de ideias, o que é defesa de convicções, das minhas questões pessoais. Eu tenho profundas divergências políticas com muita gente. Com muita gente. Com o doutor Tião Viana, com o Jorge Viana, com o Edivaldo Magalhães, com muita gente. Mas é o contraditório da política, é o contraditório das ideias. Eu não misturo questões pessoais. Com relação ao doutor Tião Viana, ele é uma pessoa, assim, ele tem as posições políticas dele, eu tenho as minhas. Nós divergimos em muita coisa, mas preservamos o respeito. Ele é um médico extraordinário. Só para você ter uma ideia, um dia desses eu tomei a liberdade de ligar para ele, e ele me fez uma revelação que eu vou cometer uma inconfidência aqui, que o doutor Tião Viana é um dos médicos que tem um dos melhores índices em relação ao Covid. Nas mãos dele, poucas pessoas chegaram a óbito. Porque ele não é Deus, ele tem os limites dele, né? Isso nós estamos tratando de uma pandemia desconhecida, né? Então, não é porque o médico seja o bom, mas e também tem outros profissionais aqui, aliás, todos, nós deveríamos render, né, a todos os profissionais da saúde todas as homenagens possíveis. Eu tenho amigas e amigos que trabalham no INTO, que eu vou te falar uma coisa, é muita resistência, é muito amor à profissão, é muita dedicação. Então, eu estou citando o Dr. Tião Viana pelo fato de ele ter atendido o meu filho e minha irmã, né? Mas isso vale para centenas de profissionais, enfermeiros, técnicos, médicos, infectologistas, clínicos gerais. Rapaz, uma das pessoas mais importantes na recuperação do meu filho, além dos médicos, foi uma moça que trabalha na recepção do hospital. Porque era ela que me dava as informações na madrugada. Era ela que continha a minha ansiedade, porque essa doença maldita, ela mata as pessoas de várias formas. A família fica em casa sem ter contato. Exatamente. Sem ter uma informação lá de dentro. Né? O meu filho chegou a ter 80% do pulmão comprometido. 80%? 80% do pulmão comprometido. Chegou a ser entubado? Não. Graças a Deus, não. Eu pergunto porque geralmente nessa porcentagem... Mas ele, por ser novo, né, por ser muito resistente, e os equipamentos que se usam atualmente, de ventilação artificial, como é que dá o nome? VNI, ventilação não invasiva, assim, só leva para intubação quando é o caso extremo. Então, são muitas pessoas que dedicam, né, a sua vida, arriscam sua saúde. E assim, olha, se não fossem essas pessoas, o nosso desastre seria muito maior. Calixto, e deixa eu te perguntar, vamos entrar um pouco na questão, eu quero que tu me faça uma avaliação, até porque eu acredito que será uma avaliação com conhecimento de causa, que é a questão da política, tanto nacional, vamos falar primeiro da política nacional, depois a gente vem trazendo para cá, a gente poder acompanhar um raciocínio. Como é que tu está vendo, como é que tu vê o governo federal hoje num
numa visão geral, não só na questão da saúde, pandemia, mas de tudo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu me classifico, né, eu me autoclassificaria como um democrata. O Brasil é um país diverso, é um país continental, que você tem 5 regiões completamente diferentes, né? Você tem um povo miscigenado. Então, no Brasil não existe o espaço para o fanatismo. E o que atrapalha a política brasileira é o fanatismo. Que está demais. E isso não é um fato recente. Porque às vezes a gente conversa com um jovem, eu já tenho 58 anos, mas conversa com um jovem aí que tem 25 anos, que não conheceu a história do Brasil antes do Fernando Henrique, aí ele não sabe que nós já tivemos situações parecidas. Por exemplo, na época do Collor, e não tinha rede social, não tinha essa democratização da informação, nós tínhamos um fanatismo assim também. As pessoas não admitem que você tem um pensamento divergente. Aí depois nós tivemos, por exemplo, na época do Sarney, que ele lançou o plano cruzado e chegou ao ponto de eleger 26 governadores pelo PMDB. As pessoas chegavam no supermercado e fechavam o supermercado porque era o fiscal do Sarney. As pessoas mais jovens não conhecem isso. E eu sempre primei pela liberdade do pensamento, pela liberdade da expressão. Eu não tenho absolutamente nada contra quem é petista. Quem quiser ser petista, que seja. Eu não tenho absolutamente nada quem deseja e quem apoia o presidente Jair Bolsonaro. Apoie quem você quiser. Agora, dê aos outros a liberdade de apoiar também quem quiser. E de opinar, porque é isso que não tem deixado. Hoje, se eu faço uma crítica ao Bolsonaro, a pessoa diz, tu é petista. Pois Meu é, irmão, eu ia te perguntar isso. Eu voltei no Geraldo Alckmin. O Brasil tem o Brasil é maior do que o Lula, o Brasil é maior do que o Bolsonaro. Nós precisamos acabar com o fanatismo. Agora, isso a gente viu no governo Lula também. São dois extremos que se encontram. Tem um ditado lusitano que diz, eles se encontram esses extremos. É a extrema esquerda e a extrema direita. Quando o Brasil é um país moderado, né? Essa bobagem, né? Por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal dá uma decisão favorável ao filho do Bolsonaro, ninguém diz nada. Fica todo mundo calado. Todo mundo calado. Os meninos são traquinos, né? Esses rolos que eles se metem. Mas aí, no dia que o Supremo Tribunal Federal dá uma decisão contra o pessoal do Bolsonaro, aí eles vão lá, não, vamos fechar o Supremo. Que fechar Supremo nada, pois nós vivemos numa democracia. O Brasil é forte democraticamente. Nós já tivemos o impeachment de 2 presidentes. Nenhum país resistiria a isso. Então, assim, o que eu sou contra e o que eu vou combater é o fanatismo, é a cegueira, é a pessoa achar, não, eu faço uma crítica. Isso acontecia na época do PT. Eu fazia uma crítica, o cara dizia, porque você é da elite, né? Você é neoliberal. Eles usavam isso aí mesmo, eu lembro. É a elite. Você não quer que o filho da empregada seja médico. Quer dizer, nós vivemos num país onde deve ser respeitada a diversidade, né? Onde deve ser respeitada a diferença, né? A pessoa tem um direito, a liberdade de fazer o que quiser dentro dos limites da lei. Quer dizer que eu não posso fazer uma crítica ao Bolsonaro, que eu sou classificado de petista. Aí se eu faço aliás, as pessoas são tão assim descontextualizadas que o próprio Bolsonaro já deu declarações que votou no Lula. Né? Tem áudios, né? Ele votou no Lula. Ele defendeu, inclusive, o deputado José Genuíno para ser o ministro da Defesa. Isso tem. Mas só que as pessoas cegam. É o fanatismo. Elas não conseguem observar as coisas erradas. E não conseguem olhar para o lado. Né? Ela é assim, ou é 8 ou 80. E o Brasil não é assim. Nós estamos afundando nesse fundamentalismo, né? Você vê pastores, né? Não, porque, rapaz, você tem que ter a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, e eu vou me posicionar contra todo e qualquer
ação de intolerância. Calixto, desculpa, só para mim pegar um raciocínio. Tu acredita que há possibilidade, porque se cogita isso, né? A gente vê muitos comentários, as pessoas falando também por conta desse fanatismo que é algo perigoso. Golpe militar, um golpe de... Nunca. Você acredita nisso? De forma nenhuma. São bobagens. Bobagens. As Forças Armadas não cometeriam... Não compactuaria com esse tipo de atitude? Nenhuma, não. Isso aí é ameaça, é chantagem. É a mesma porque coisa. Você vê que acontece isso, né? Comentários, mas né? O Brasil tem um sistema... De fechar o Supremo, né? Não. Passou. O Brasil tem instituições políticas fortes, o Brasil tem um Ministério Público atuante, né? O Brasil tem um poder judiciário consolidado, o Brasil tem partidos políticos já, um Congresso Nacional com todos os seus defeitos, né? Que garante a democracia. Então isso é bobagem. Esse negócio de golpe militar é bobagem, é coisa de gente que não conhece. A mesma coisa que eles falam sobre, o Brasil é comunista. Tu sabe quantos deputados comunistas tem no Brasil? Eu não faço ideia. Tem 6. 6? É esses homens que vão tomar o Brasil, que vão transformar isso numa república socialista, comunista, totalitarista. O único deputado do PCdoB, o governador do PCdoB, o Flávio Dino do Maranhão, saiu do PCdoB. É esse partido que vai transformar o Brasil numa república comunista. No Ceará também, se eu não me engano, o governador mas aqui nós temos... Em Brasileira Chapuri, por exemplo, o prefeito... Eu sou de um município onde o PCdoB, né, tinha a sua maior atuação política. O Moisés é de Tarauacá, do PCdoB, o Edivaldo fez carreira política, começando em Tarauacá, do PCdoB. Então isso é bobagem, isso é coisa de quem não conhece, coisa de quem não tem argumentos, né? Então, tudo bem, o Aldo Rebelo era deputado pelo PCdoB e o Bolsonaro defendia ele também para assumir o Ministério da Defesa. Isso tem registro. Então, é porque... a cegueira, o fanatismo impede que as pessoas conheçam, né? O Brasil não existe espaço. Eu fico assim indignado, né? Com a ignorância de algumas pessoas que por qualquer bobagem, não, esquerda, você é de esquerda. O cara não sabe nem do que se trata isso, né? Não sabe diferenciar o que é direita, esquerda e centro. O cara acha que não, porque eu sou de direita. Meu amigo, eu sou direito. Eu tento ser direito. Agora, você tem que ter visões diversas, porque, por exemplo, 13º salário, férias, seguro-desemprego, Bolsa Família, tudo isso é gestado por pessoas consideradas de centro-esquerda. Então, é falta de conhecimento, falta de argumento, falta de elementos, né? Aí, por qualquer bobagem, o sujeito, porque o Calixto é de esquerda. Aí ele se acha de direita, né? Aí, agora, não, porque a família tradicional brasileira. Você viu a denúncia... Tem muito isso aí também, né? Você viu a denúncia contra a ministra Damares? Vi. Ministra da Família? Que ela é acusada de manter um relacionamento com um assessor que é casado. Isso é a família. Rapaz, a gente tem que respeitar as leis. E parece que o cidadão, quanto mais aponta o dedo, mais obscuro é as coisas. Quando você né? vê alguém muito certinho, querendo ser certo demais. Quando você vê alguém dizendo, eu sou isso, eu faço aquilo, eu sou o bom, eu sou o tal, pode procurar que o buraco é grande. Calixto, agora, 2 avaliações tuas, bem resumidamente. Um acerto do atual presidente Jair Bolsonaro e um erro dele nesse governo. Olha, acerto, eu precisaria que alguém me dissesse o que é que foi feito nesse país. Porque não existe um programa iniciado neste governo. Né? Que trouxesse algum tipo de benefício à família Qual foi a brasileira? Modernização que nós tivemos no país? Nenhuma. Que eu vi. Se alguém me dissesse... E olha, assim, que a gente é eleitor nato de notícia. Né? Me diga assim, quantas hidrelétricas foram começadas nesse governo? Nenhuma. Quantas estradas foram começadas nesse governo? Nenhuma.
O problema é que o Bolsonaro, ele não é um sujeito burro, ele é um sujeito inteligente. O PT machucou tanto as pessoas, o PT maltratou tanto as pessoas, com a sua intolerância também, que as pessoas encontraram no Bolsonaro um novo na política, né? E um cara que não é, ele não tem essa novidade. Agora, assim, as pessoas se negam a reconhecer isso. Eu não conheço, assim, o agronegócio funciona no Brasil. O agronegócio não depende de governo nenhum. O agronegócio ele depende da cotação do dólar, ele depende do clima e da demanda internacional. Ele não depende de Lula, de Calixto, de William França, nem de Bolsonaro. Ele depende do cenário internacional. E esses, assim, dentro do que tu falou aí, né? Para seguir o raciocínio. Você falou que o governo segue a alta, hoje o patamar do dólar, alto do dólar, né? Sim, hoje, as exportações, por exemplo, o Bolsonaro, no meu ponto de vista, abriu muito essa questão do empresário local, vamos dizer assim, do empresário brasileiro, exportar os produtos a valores eu acho que e não é eu que acho, né? Os grandes analistas, os grandes economistas, as pessoas que analisam os dados, é de que ele é um desastre na política internacional. Porque você veja o seguinte, olha, a China, de cada 100 dólares que o Brasil exporta, 40 são para a China. Pois é. 40% das exportações brasileiras são para a China. Aí o cara pega, meu amigo, é briguinha, né? Porque a China, a China é o nosso maior consumidor. De carne bovina, inclusive. De tudo. Carne bovina, principalmente. Tudo. De madeira, de carne, de soja, de tudo. Né? Aí esculhamba, né? Essa questão da vacina, né? Cara, e a China é comunista, né? É um país comunista. Politicamente comunista. Desde agora é o maior capitalismo do mundo. Então, se tornou a primeira economia, né? Tanto hoje só perde para os Estados Unidos, né? Tanto isso é verdade que o ministro das Relações Exteriores foi demitido, porque é um cara que vivia de brincadeira. Não, o comércio internacional é uma coisa séria. Não dá para brincar. Agora você diz assim, por que eles falam tudo isso e a China continua comprando do Brasil? Simples. Nós temos os produtos mais baratos do mercado internacional. Ou seja, nós damos os nossos produtos. Porque nós temos muita soja, nós temos muito milho, nós temos muito minério, nós temos muita carne, e eles precisam de tudo isso. E nós temos $1 a R$5,30. Quer dizer, a desvalorização cambial torna os nossos produtos mais baratos. Então, e a China precisa. Agora é um desastre. Nós poderíamos estar aproveitando os investimentos, né, para gerar emprego, para trazer inversões financeiras, para trazer tecnologia. O Brasil hoje é um país atrasado. Nós exportamos produtos primários. O Brasil não exporta mais produtos acabados, muito pouco. Inclusive tem muita gente, Calixto, que acha que a banana que está lá no supermercado, que a carne que está lá no açougue, é a carne de primeira que é produzida no Brasil, né, que é tirada. Porque eu conversando com um amigo meu que é do agronegócio, ele disse que a carne de primeira, a banana que é colhida de primeira, a maçã, tudo é mandado para fora. Nós ficamos aqui com o resto do resto, que aparentemente parece ser de primeira, mas é tudo exportado. Isso aí... o mercado internacional só aceita qualidade. Então, lá eles não vão aceitar uma maçã manchada, não vão aceitar uma laranja com a casca. Não, no mercado internacional não aceita isso. É tudo selecionado, né? É uma coisa assim muito rígida. Se porventura no embarque de um frango tiver uma notícia de que um pacote daquilo ali esteja contaminado por qualquer bactéria, o lote todo é reprovado. Então o mercado internacional não tem espaço para conversa de compadre. E nem amadorismo, né? Não tem. Então é uma coisa que o Brasil não pode brincar, porque os nossos empregos, a nossa receita, ela depende das exportações. Aí tu vai brigar com o maior comprador do Brasil, que é a China. Aí tu cria problema com todo mundo, né?
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né, um cara que vivia de brincadeira, com piadinha. Quer dizer, não é uma coisa séria. No mercado internacional não existe espaço para brincadeira. Né? Não existe espaço. Então, é assim, eu acho que nós estamos desperdiçando um momento muito bom da economia mundial para crescer. Porque o mundo precisa dos nossos produtos. Então nós teríamos que ampliar essa produção ao invés de estar com essa briguinha besta, né, de esquerda, direita, não sei quem e tal. Isso é coisa de gente à toa. Inclusive tem um comentário aqui do Riceli Carvalho Ferreira, que ele disse que o PT começa as obras e nunca termina. Por isso o presidente Bolsonaro está muito ocupado em terminar as obras que o PT deixou há 12 anos. O comentário dele aqui é referente a Mas é normal. É normal todo governo, quando entra, pegar Eu não tiro a razão do comentário, mas isso não pode ser como uma regra, porque todo governo deixa obras por concluir. E aí, a grande questão é que... Ponte do Rio Madeira foi uma. A Ponte do Rio Madeira, 95% dela foi feita pelo PT inclusive foi aprovado, o recurso foi liberado no presidente Dilma na época, né? Dilma e Michel Temer. Agora, a minha preocupação, respondendo ao nosso amigo internauta, é que o Bolsonaro não deixa nenhuma obra para o próximo governo concluir, porque ele não começou nenhuma, né? Não começou nenhuma. Então, e eu não tiro a razão dele, não. O Brasil tem um estoque de obras inacabadas imensa. Mas é assim, tem que concluir as obras que ficaram da gestão anterior, né? Porque olha como a coisa como eles tentam polarizar apenas com o PT, né? Por quê? Porque isso favorece, eles acham. Quem deixou a obra inacabada da ponte não foi o PT. O Bolsonaro sucedeu o governo do PMDB. Que hoje é MDB, né? Pois é. Então, o cara diz, foi o PT que deixou. Não. O PT deixou para o PMDB. Cuidado para tu não sair daqui desse podcast um petista nato. Não é isso. Sabe o que é? Porque é isso que eles pensam, né? Porque essa polarização interessa. Sabe o que é que a gente pode resumir tudo isso aí? É que a intolerância do PT pariu o Bolsonaro, né? Criou o Bolsonaro, e as bobagens do Bolsonaro estão ressuscitando o Lula, porque as pessoas não admitem discutir outros nomes. Eu não voto no Lula, mas também não voto no Bolsonaro. O cara diz, mas tu vai votar em quem? Meu amigo, se não tiver candidato nenhum, eu vou lá, eu não voto. Eu não sou obrigado. É porque há uma tentativa de polarizar entre Lula e Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, o que é que ele conseguiu com essa polarização? Ressuscitar o Lula. Eu não voto, eu vou ter outras opções. Se não tiver candidato nenhum, eu tenho uma opção de votar em branco. Justificar o voto. Eu vou ter uma opção de anular, eu tenho uma opção de não ir votar. E posso votar no Cabo Daciolo, mas eu não sou obrigado a votar em Lula, muito menos em Bolsonaro. Calixto, vamos trazer um pouco aqui para cá nossa conversa agora, aqui para o nosso estado. Eu quero te perguntar, e eu quero a tua opinião, que assim, eu vou achar muito importante a tua colocação, porque tu vai poder falar um pouco com prioridade. Tu já tinha visto no Acre ou no Brasil alguma situação parecida com essa que está acontecendo aqui no Acre em relação ao governo Gladys Cameli, entre o governador e o vice, essa briga entre o vice-governador, denunciar corrupção, atacar o próprio governo? Como é que tu vê essa briga que está tendo, essa divergência? Eu não posso nem dizer divergência política, porque são do mesmo governo, né? Mas essa briga interna... Deixa eu te falar a opinião, já escrevi sobre isso, né, nos meus modestos artigos. Eu acompanho política no Acre por fora, como espectador, e também por dentro como deputado durante um determinado período, e agora por fora, né, já chegando a idade dos 60 anos, já tenho 58 anos.
Eu acompanho desde o tempo do Naborro Júnior, em 1983, que para mim foi o governo mais democrático, né, que sucedeu o regime militar. Eu não tenho conhecimento de um governador que tenha sido tão generoso com partidos e com parlamentares. Generoso ao ponto de ser considerado besta. Usar esse termo que a gente usa aqui, né? O Gladson entregou para o vice-governador quase a metade do governo. O Major Rocha, nosso vice-governador, ele comandava a Secretaria de Produção, ele comandava a Polícia Militar do Estado do Acre, ele comandava a Secretaria de Segurança Pública, ele tinha uma participação expressiva no DETRAN. Então, eu não conheço, se alguém conhecer, me diga, por favor. Você também quer saber, né? Qual foi o vice-governador do Acre que tenha tido tanta participação em setores estratégicos e importantes da administração pública? Eu não conheço. E eu acho que isso é um erro do governador. Porque você numa eleição de uma coligação, evidentemente que você tem que governar com quem ganhou, com as pessoas que lhe ajudaram. Agora, você não pode entregar assim essas coisas tão estratégicas, né? E aí o que se escuta, né, é que deputado tem tantos cargos, fulano tem não sei quantos. Então o governador Gladson Cameli, ele cometeu esse erro de partilhar exageradamente a administração. Agora eu não consigo entender qual é essa mágoa, porque era para o vice-governador ter brigado se ele não tivesse participação nenhuma. Não tivesse dado, vamos dizer assim, ele nada, teve. né? Não, estou dizendo assim, se não tivesse tido nada. Pois né? é. Porque às vezes briga quando não tem, né? Se revolta quando não tem. Mas ao contrário, a indignação é com relação a ter, né? Porque eu não conheço, sinceramente, também não conheço os motivos, né? Porque eu não participo dessas reuniões. Assim, o que é que de fato aconteceu? Mas uma coisa eu posso garantir, não foi por falta de participação na administração, né? Agora, isso é ruim para o Estado? Com relação às denúncias de corrupção, e aqui eu vou fazer uma defesa do Gladson. A honestidade de um governo, William, não se mede pelos números de casos de corrupção que acontecem na gestão. A honestidade de um governo se mede, em qualquer governo, pelas providências que o governador toma. Porque ele imagina o seguinte: você acha que o governador tem condições de evitar um ato de corrupção, por exemplo, lá no Jordão, ele estando em Rio Branco? Não tem condição. Agora, na medida que ele souber do ato, que ele souber da denúncia, que ele fizer uma apuração prévia e dizer, não, aqui nós temos indícios, então toma as providências. Com esse caso da educação, parece-me, pelo menos, que foi feito isso. A Delegacia de Combate à Corrupção é a criação do governo do Gladson. Inclusive é dado total liberdade Então, para o delegado, para o secretário, inclusive para o delegado de chefe da Polícia Civil, de investigar o governo. Foi dado total liberdade. O governador vai criar uma delegacia especializada que investiga o seu próprio governo, que prende pessoas do seu próprio governo. Então isso, e outra coisa, olha, você não viu ainda, na época do PT, e aqui eu estou falando de coisas que são públicas e notórias, quando havia qualquer denúncia de corrupção, a primeira coisa que se via era um monte de nota de solidariedade, de desagravo, né, de abaixo-assinado, e fazia tudo. Eu sempre pergunto assim, se tem, me informem, porque eu não vi ainda
qualquer manifestação do governador no sentido de obstruir uma investigação. Agora, não dá para o governador ter tudo na mão. Como é que ele vai... ele designa o Calixto para uma secretaria, né? Ele devota total confiança nessa suposta nomeação do Calixto. Nesse caso seria eu, que eu não sou secretário de Gladys, eu não trabalho na administração como cargo comissionado, eu sou funcionário efetivo e de carreira do Estado. Mas na medida em que ele tomar conhecimento de algum ato de desvio, ele só será conivente se ele for passar a mão na cabeça de alguém. Mas ele não passou. Até então ele não passou. Então é por isso que ainda não conseguiram colar essa imagem de corrupção no Gladys. Por quê? Porque ele não compactua com isso. A partir do momento que ele sair em defesa de alguém, não, isso aí começa a colar. Vai começar a colar. A credibilidade dele é o que chamam na política de efeito Teflon. Teflon é aquele material que tem na caçarola, né? Na frigideira. Na frigideira, que evita que alguma coisa cole, né? Então o governador ainda, por essa postura, né, por esse comportamento, ele ainda, as pessoas não colam, né? Ah, mas tem irregularidades? Tem. A polícia está apurando, né? Mas ele não compactuou com nenhuma delas. Pelo menos eu não tenho conhecimento do que isso tenha ocorrido. Calixto, e trazendo agora... mas pode fazer pergunta daí mesmo. Sim, não, tudo bem. É porque eu quero seguir uma linha. Tem uma pergunta aqui, mas eu quero primeiro para a gente não perder a linha de raciocínio. Questão do... Bem resumidamente, eu quero que você fale para mim, que a gente está com pouco tempo, questão da administração do atual prefeito Tião Bocalon. Como é que você vê aí essa... já dá para fazer uma avaliação? Primeiramente essa pergunta. Dá para fazer uma avaliação já? Olha, deixa eu tentar aqui. Tu está pedindo uma coisa quase impossível, que aí você breve, né? Mas deixa eu te falar, ó, no atletismo tem uma coisa que chama-se sarrafo. É aquela vara que coloca para o atleta pular, né? Então, coloca dessa altura, ele pula. Coloca dessa altura, ele pula. Coloca dessa altura, ele consegue pular. Aí bota dessa altura, ele não pula, ele bate na vara. A questão é que o Tião Bocalon, no qual eu voltei várias vezes, tanto para prefeito quanto para governador, ele elevou muito o sarrafo. Ele gerou uma expectativa muito grande, né? Na cabeça, o que é que o Tião Bocalon, nosso prefeito, falou durante a campanha? Ele falou num projeto, né, que ele fala de produzir para empregar, né? Que é o que todo mundo quer ouvir. Nós queremos produção para ter arroz, para ter feijão, para ter macaxeira, para ter banana, para os mercados estarem abarrotados de produtos. E, em razão disso, gerar renda, né, no campo, gerar renda para as famílias, na agricultura familiar. E, por enquanto, ele não está conseguindo sequer administrar uma crise nas empresas de ônibus. Por enquanto, ele não está conseguindo sequer administrar a limpeza da cidade. Que é o que já estava criado, é o feijão com arroz. É o feijão com arroz. Mas o que é que aconteceu? Ele gerou uma expectativa muito alta, ele levou o sarrafo muito alto e não está conseguindo pular. Porque eu não vou cobrar o prefeito Tião Viana, o prefeito Tião Bocalon, né? Eu não vou cobrar ele por limpeza pública, não. Eu não vou cobrar ele pela questão de fazer 1,10 m de calçada. Isso aí é o elementar, isso aí qualquer um faz. O que eu vou cobrar é o arroz na prateleira do Araújo, é o ramal circulando de inverno a verão, é a produção, é a mecanização, porque isso é o que foi prometido. Isso é o que levou as pessoas a votarem no Tião, né? No Tião Bocalon. Ele não discutiu, eu vou resolver a questão aqui da limpeza pública, de melhorar os espaços públicos, de calçado. Não, ele não discutiu isso. Ele sempre disse, nós vamos produzir para empregar, né? Vamos produzir. O que nós queremos ouvir é isso, é o Estado produzindo, né?
E isso não está na alçada de uma prefeitura. Maravilha. Calixto, eu fiz uma matéria agora na parte da tarde, que inclusive tá de capa no jornal que eu trabalho, que é o Notícias da Hora. Inclusive vi você comentando, eu vi que você é um crítico ferrenho, claro que sempre muito construtivo em relação, e que eu critiquei também, que é o atual senador Márcio Bittar, né, que destinou R$300 mil para a prefeitura de Bauru, em São Paulo, inclusive a prefeita de lá de Bauru, Suelen, parabenizou não só ele, quanto outros senadores e deputados federais, né? Você acha que inclusive o Márcio Bittar hoje ele é eu vou falar por mim, Williams, opinião minha, é um turista aqui no nosso estado, onde deveria estar, vamos dizer assim, até com própria moradia, né? Apesar do seu mandato ser em Brasília. Você acha que o voto, que eu também vejo que o voto dele foi um voto de protesto em relação àquilo que você falou lá no início. As pessoas queriam derrubar o PT. Isso, né? Exatamente, derrubar o PT. Qual é a avaliação que você faz em relação ao mandato atual do Márcio Bittar? Primeiro, que eu sugiro, né, que cada pessoa vote naquele candidato que lhe traga mais confiança, né, que lhe traga mais expectativas. Agora, vote em quem você quiser, vote no Bolsonaro, vote no Lula, vote no Cabo Daciolo, vote no Enéas, não, que já faleceu, nosso conterrâneo, meu conterrâneo de Tarauacá. Vote no William França, vote na moça que está ali atrás de compra. Vote em quem você quiser. Agora, não vote com vingança, porque a pior forma de você definir um voto é pela vingança. Então, quando você tenta se vingar, você esquece as qualidades do candidato. Eu conheço um pouco do Márcio Bittar, eu já fui aliado dele. Você conhece aquele ditado assim de que quem nunca comeu melado quando come se lambuza? Já. Então o Márcio Bittar é isso. Ele conseguiu essa função de relator do Orçamento da União e ele acha que com essa posição ele é capaz de chantagear as pessoas, né? Por exemplo, um dia desse eu vi uma matéria que diz assim, não, eu vou tirar o recurso do Estado e vou pôr para o município. Eu vou tirar o dinheiro do governador para dar para os prefeitos. Não, ele tem que mandar dinheiro para o Estado e para os municípios. Ele não tem que tirar nem de município, nem de Estado e vice-versa. Aí, essa história das emendas que está lá para Bauru. Olha, R$300 mil faria um bem danado lá em Santa Rosa, não faria? Ah, e como? Lá em Marechal Thaumaturgo também acho que resolveu um monte de coisa, né? Com toda certeza. Feijó. Feijó, em Tarauacá, em Cruzeiro. E em Rio Branco mesmo. Rio Branco também. Em Rio Branco. Agora me diz uma coisa. Eles argumentam assim, não, mas eu sou relator, eu mando dinheiro. Eu tenho que mandar dinheiro para o Brasil todo. Isso é mentira. Ele é relator do orçamento para indicar verbas nos ministérios. Agora, dos ministérios para os diversos locais, quem faz são os parlamentares daquela região. Nessa matéria aí tem uns 20 deputados, né? Tem. Então todos são relatores do orçamento do Brasil, né? Não. Então, não cola essa desculpa, não, né? Não cola. Aí deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tu conhece algum deputado de São Paulo que já tem mandado uma emenda pro Acre? Eu acho que nem aqui de Porto Velho, que é vizinho nosso. Tu conhece, sabe por quê? Porque cada um cuida do seu terreiro, meu amigo. Isso aí chama-se autossuficiência. A pessoa que acha que pode tudo, né? Não, eu vou mandar dinheiro, mandou lá para Gamileira, 20 milhões, né? E depois lá para o estado do Ceará. Aí ele vai ter que se explicar para o eleitor lá de Tarauacá, para o eleitor de Feijó, para o eleitor do senador Guilmar, para o eleitor de Plasticacho, Bujari, dos 22 municípios do estado, como é que ele manda dinheiro lá para Bauru? Quem tem que mandar dinheiro para Bauru são os deputados de São Paulo. E que são mais do que aqui, né? Que é um estado o Bauru é um município muito rico, né? Bauru, se duvidar, tem mais população, eu acho que deve ter a população de Rio Branco, é um município rico, um dos maiores municípios de São Paulo. Então, ele tem que se explicar. Agora não me venha com essa conversa dizendo, não, é porque eu sou relator. Não, o relator não é. O relator ele indica as verbas, remaneja dentro dos ministérios. O relator tem esse poder, né, de remanejar essas emendas, mas ele não tem poder de mandar direto para um estado.
Quem faz aquela programação é o Ministério, de acordo com a bancada de cada estado. E aí ele tem que explicar lá em Tarauacá, lá em Feijó, lá em Bujari, lá em Jordão, por que é que ele manda dinheiro para Gamileira, por que é que ele manda dinheiro das emendas dele, né, das emendas que ele tem poder. E eu acho assim, é um ato de muita coragem. É um ato de muita coragem. Eu não vejo outro parlamentar do Acre fazendo isso. E também eu não tenho, do tempo que eu me entendo, que mexe com esse negócio de emenda, eu não conheço um episódio assim, já um deputado do Amazonas mandou dinheiro para o Acre. Eu também desconheço. Então sabe o que é isso? É assim, a pessoa se acha poderosa, né? Não, porque eu sou relator do orçamento, então a minha mulher tem que ser candidata e tem que ser... Não, ela pode ser candidata. Inclusive, eu ia te perguntar isso em seguida, né? O que você acha aí dessa tentativa de colocar a mulher como candidata? Até então parece que era Senado, né? Então não, ela porque nós temos uma vaga para Senado agora esse ano, né? Renova um terço. Um terço, né? Nós temos uma vaga, né? Aí Na verdade é o seguinte, ela, a Márcia, né, ex-mulher do senador Márcio Bittar, ela pode ser candidata se ela tiver os direitos políticos, né, tiver partido, legenda, quem vai decidir isso não sou eu. Agora, não pode usar o poder que tem o relator do orçamento da União para dizer assim, não, vai ter que ser ela. Não, ela quis. Então, inclusive, querendo impor ao governador Gladys Cameli também uma vaga para ela ser vice. Tu sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Isso aí é uma crônica anunciada. Vão ficar com essa briga aí de Senado, Márcia Bittar e não sei quem, aí vão entregar isso de mão beijadas para o Jorge Viana. É sujeito, né? E aí vão dizer que o petista sou eu, né? Aí eu me lembrei daquela música do Raul Seixas, né? Quando acabar o maluco sou eu. Quer dizer, eles criam as condições... Deixa tudo favorável. Deixa tudo favorável para uma reeleição, um retorno do Jorge. E aí depois vão dizer assim, que o petista é o Luiz Calixto. Ou seja, agora eu me lembrei do Raul, tão atual, né? Dizer assim, que quando acabar o maluco sou eu. Né? Vão entregar... Ô Calixto, para a gente concluir o nosso bate-papo, a gente já está chegando a 1 hora de conversa, eu quero que tu me dê uma avaliação do governo Gladys Cameli até então. Nós estamos 3 anos de mandato, né? O ano que vem já é eleições, né? Qual a avaliação que tu faz e como é que tu acha que ele se portou na pandemia? Olha, o Gladys, na minha modesta avaliação, ele é maior do que o governo dele. Ele tem um carisma inquestionável, uma pessoa assim que não se nega a conversar, não tem receio de retroceder em decisões que ele considera equivocadas. Eu acho que ele é maior do que o governo dele. Agora precisa melhorar muito. Eu acho que o erro que ele cometeu no início foi essa história de fracionar a gestão em grupos políticos, sem dar prioridade para a competência técnica. Não, o sujeito vai para aquele cargo porque é do deputado tal. Não, tinha que ser do deputado tal, mas tinha que ser uma pessoa que conhecesse da área. Né? Conhecimento técnico no mínimo. Porque você tem, olha, eu tenho informações que nós temos projetos da agricultura familiar, que é um setor importantíssimo, que ocupa centenas de famílias, que estão parados, não por falta de dinheiro, mas por falta de alguém que pegue na alça desse projeto e bote para andar, né? Que faça para executar. Então, eu acho que ele cometeu esse erro, né? Mas agora foi um erro que ele cometeu assim, a gente vinha tão pressionado daquela coisa do totalitarismo do PT, que quando entregaram para a gente não soube exatamente o que fazer com a liberdade, com essa tal liberdade que a gente passou a ter, né? Mas eu ainda acho que, mantidas as condições atuais, o Gladys se reelege e com relativa facilidade.
E vou te dizer por quê. Porque ele assumiu uma postura muito humanista durante essa pandemia. É o que eu tenho comentado também. Muito humanista. Olha, você tem aí... morreram pessoas no Acre, infelizmente. Né? Amigos, parentes, pessoas conhecidas. Só para você ter uma ideia, Wilson, na minha secretaria, nós perdemos, assim, rapidamente, nós perdemos uns 8 colegas para Covid. Pessoas que a gente conviveu. Mas nenhum deles morreu por falta de assistência. Né? Ninguém viu aqui ninguém correndo atrás de um cilindro de oxigênio. Então, essa postura dele ajuda muito. Agora, eu espero, sinceramente, que ao ser reeleito, ele mude essa postura com relação à equipe. A equipe precisa ser mais executiva. E técnica. O pessoal precisa pegar, o pessoal precisa amassar bala. Nós temos secretários extraordinários. Agora nós temos alguns aí que não saem do Facebook, só postando foto, dizendo tal, e não está. As coisas têm que andar. E muitas vezes não anda porque falta liderança de conduzir um projeto desse. Porque, William, deixa eu te falar uma coisa, colocar dinheiro no orçamento é a coisa mais boba que tem. Até um estagiário colocaria. Viu? Até um estagiário colocaria, porque é uma regra, né? Cada deputado tem tanto, a bancada tem tanto, então não tem mistério. O grande problema é você colocar primeiro o projeto no papel, né? E depois tirar esse projeto do papel. Quando você fala assim, vou fazer uma ponte. Olha, fazer uma ponte você envolve fundação, planta, orçamento, licitação, licenciamento ambiental, quer dizer, toda a ordem de exigência da legislação, né, que é complexa. Aí você passa uma licitação aí tem um recurso, né, um concorrente entra e é legítimo que ele entre se ele se achar prejudicado. Então tem muito dinheiro no estado do Acre. Agora a gente precisa tirar... Eu sempre falo, a gente precisa não tirar esses projetos do papel. Nós precisamos primeiro colocar esses projetos no papel, para depois tirá-lo do papel. Você entendeu esse trocadilho? Entendi, né? sim. Porque só ter o dinheiro, isso é fácil. Isso não é difícil. Cada bancada tem tanto de recurso. Cada parlamentar tem tanto de recurso. Alocou, acabou. Só que ali é apenas o começo. Depois você precisa ter um projeto básico bem elaborado, né? Para depois... você começa uma ponte, fez o projeto, o orçamento é errado, a ponte só deu até a metade. E aí? Então, o que falta é isso. Então, eu espero, e sem contar, né, eu espero que o governador, no próximo mandato, ele corrija isso, e sem contar que essa pandemia atrapalhou tudo. Você tem na Secretaria de Obras um corpo de engenheiros muito reduzido. O pessoal é bom. Não deu para trabalhar por conta dessa pandemia também. Mas né? você tem poucos engenheiros. Converse lá, você tem, aí da equipe você tem 10 engenheiros, 4 tiveram que se afastar por conta da idade, 2 se afastaram porque pegaram o Covid. Quando pensou que não, você acabou a equipe. Então você tem que reconstruir isso para colocar esses projetos no papel. Né? Depois que eles estiverem no papel, você tem que tirar do papel para que eles passem a movimentar a nossa economia, para que eles passem a gerar emprego, né? Emprego para carpinteiro, pedreiro, ferreiro, eletricista, engenheiro, e aí todo mundo ganha. Quando o setor da construção civil está acelerado, todo mundo ganha. É o sujeito que tem uma mercearia, é o mototáxi, é o Uber, todo mundo. Dinheiro, quando roda, todo mundo ganha. Agora, se ele estiver lá, só no orçamento, consignado lá no orçamento, sendo motivo de briga, isso aí não interessa para ninguém. Maravilha, olha só, gente, então eu conversei aqui com Luiz Calixto, um amigo, inclusive, de rede social, um dos políticos mais atuantes que nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa, né? Inclusive muito conhecido através do blog A Trincheira. Hoje ele veio bater um papo aqui comigo, gostei demais da nossa conversa, quero inclusive agradecer a ele por ter vindo aqui, aceitado bater esse bate-papo comigo. Obrigado, Calixto,
quero dizer para você que as portas do podcast aqui do Conversa Franca estão abertas para quando você quiser voltar, quiser bater um papo comigo. Olha, você vê, conversa boa passa rápido. Nós estamos 1h04 já aqui conversando e parece assim que a gente começou ainda agora. Você pedindo para me ser sucinto, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu queria novamente agradecer e te parabenizar e queria dizer que eu estava com um olho no peixe e outro no gato. Né? Certo. Um olho aqui nas suas perguntas e o outro aqui nessa sua barra de rolamento aqui. Isso. E quero deixar bem claro que você não me fez perguntas daí porque não quis. Exatamente. Inclusive tem pergunta aqui. Eu vou até fazer uma pergunta. Vamos concluir para fazer uma pergunta para depois não disser assim, não fez a pergunta porque não é comprada, aquela coisa toda. Né? Mas é porque assim, eu gosto de bater papo aqui. Não, eu estou falando isso porque depois claro, a pessoa vai dizer... Olha só, teve o Risseles, que ele perguntou, disse assim, faz essa pergunta para o Calixto, por favor. Pergunta para ele se tem como o governador Gladys Cameli cortar pelo menos pela metade o ICMS do combustível aqui no Acre. Né? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem, né? Tem. Ele poderia, se ele quisesse, se fosse uma decisão política dele, ele mandava um projeto para a Assembleia e reduzia as alíquotas. Mas ele não tem condições de fazer isso mais. Porque o nível de despesas que o Estado assumiu, né, o custo da máquina administrativa precisa ter uma arrecadação de impostos compatível. Né? Para que possa manter. Para manter. E os combustíveis, o meu amigo, como é o nome dele? É o Risselli. Eu acho que hoje, do total, de cada R$100 que o Estado arrecada, 30 é de combustíveis. Mas a questão do preço do combustível não é o ICM. Não é o ICM. O ICM é uma parcela, mas a questão do preço do combustível é que ele está vinculado à flutuação do dólar. É uma decisão da Petrobras. Exatamente. De manter o preço do petróleo. Porque assim, se o combustível fosse R$1, o ICMS incidiria sobre R$1. Como o combustível é mais caro, em alguns lugares chega a quase R$6, então a parcela do ICMS incide sobre um valor muito maior. Mas não tem qualquer político que vier durante uma campanha e dizer que vai reduzir o valor do ICMS, ele está mentindo. Ele pode prometer qualquer outra coisa. Não tem mais, não tem, porque o Estado, é assim, por exemplo, quando um deputado, já vou finalizar, quando um deputado arranja o dinheiro para construir uma escola, tudo bem, ele construiu a escola, né, contribuído, só que depois aquela escola precisa pagar luz, precisa ser reformada, precisa ter segurança, e isso aí é feito com arrecadação. Então, assim, às vezes você tem muito dinheiro que o governo federal não dá dinheiro para manutenção nem para custeio. Né? Ele só dá dinheiro para investimento, né? Para obra. Então, hoje não tem, e não é o Gladson, não é o PT, não é o PCdoB, não é o Bolsonaro, não é ninguém. Não tem como baixar preço de combustível. Preço não, valor do imposto. E também, se baixar, não vai resolver nada, porque o que onera é essa vinculação à política da Petrobras de manter os preços atrelados ao dólar. Então, toda vez que o dólar subir, nós vamos pagar gasolina mais caro, infelizmente. Maravilha, Calixto. Obrigado mais uma vez, viu, Calixto, pela sua participação aqui, tá? Obrigado. Eu quero só te pedir desculpa, né? Porque... Desculpa pelo quê? Assim, você sempre pede que seja resumido. Eu vou falar. Não, aqui é um bate-papo, como eu disse. Não, aqui é um bate-papo. Aqui eu costumo até dizer para a Nayara, aqui para minha esposa, que é a operadora aqui do nosso podcast, aqui dos cortes de câmera, que eu digo para ela assim, a peça fundamental e o mais importante aqui do podcast é o convidado. Então mantenha sempre a câmera nele, mantenha sempre o foco nele. E aqui ele é a exclusividade durante 1 hora de podcast. Mas, olha, por isso eu queria mais uma vez te agradecer. Teu estúdio aqui muito bacana, muito bacana. Eu Obrigado. tinha visto por foto, né? É uma coisa assim que... Esse tipo de comunicação de futuro, né? Você imagina
o custo que é ter uma televisão, e você tem uma televisão aqui é um custo bem menor e há um acesso muito maior, né? Quem tiver uma internet lá no Seringal está assistindo a gente. Todo canto. Todo canto, né? Isso aqui ainda vai dar muito o que falar, né? Esse tipo aqui de transmissão. Quando você vê a Globo se reformulando, quando você vê a Bandeirantes se reformulando, a Record se reformulando, as grandes redes, é porque isso aqui está no calcanhar delas. Exatamente. Mas é isso aí, meu amigo. Então, obrigado, viu? Obrigado, Calixto. E vocês que nos acompanharam aqui através do nosso podcast Conversa Franca, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Vocês que nos acompanham através de Notícias da Hora, você vai poder acompanhar, inclusive, releases desse bate-papo aqui no meu Instagram, assim também como na minha rede social. Lembrando também a vocês que amanhã eu vou estar aqui com duas belezuras, né? Uma, claro, a minha esposa, né? E a outra, a doutora Alessandra Garcia Marques, que vai vir aqui conversar com a gente, vai vir bater um papo aqui sobre de tudo um pouco. A doutora Alessandra Marques, que inclusive tem umas postagens polêmicas na sua rede social, né? Muito conhecida, inclusive, através do caso Telex Free. E amanhã ela é minha convidada aqui a partir das 17 horas. Um beijo no seu coração, obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta.